de modo online para poder estar nos aproximando um pouquinho de vocês, criar esse espaço. Então, a ideia é justamente a gente estar um pouquinho mais próximo e contribuir com a formação humana de vocês. A gente sabe o quanto tem sido difícil, né, nesse momento de pandemia, geralmente já é bastante difícil no momento da adolescência, em que vocês fazem um curso integral, são muitas dificuldades, preocupações nesse momento de vida. Então, esse é um trabalho que já é comum, né, de acontecer no IFC. Eu também sempre recebo estagiários do curso de psicologia, e no momento nós temos a Analice, que faz estágio conosco no IFC. Então, juntos, né, eu, ela, o orientador dela de estágio, pensamos numa proposta para contribuir um pouquinho mais nesse sentido com vocês, né? A gente sabe que as emoções permeiam aí o nosso dia a dia e influenciam bastante no nosso bem-estar, no nosso rendimento, na nossa produtividade. Então, a proposta é a gente estar trazendo um pouquinho mais sobre esse assunto e dialogando com vocês. E criar também esse canal aberto de troca, né? Que se intensifica um pouco mais nesse momento, mas que está para além de apenas esse momento. Vocês podem também nos procurar depois a gente passa os contatos aí para quem não conseguir se localizar, né? Que a gente está sempre à disposição também para conversar, para orientar. Certo? Então, hoje a Annalise já se apresenta um pouquinho melhor para vocês. Ela preparou né, alguns slides com um conteúdozinho, vai passar para vocês um pouco do conhecimento dela sobre isso, e aos pouquinhos a gente vai conversando. Se sintam bem à vontade, se já quiserem colocando alguma perguntinha no chat, alguma contribuição para lá fazer uma atividade, podem ficar bem à vontade para participar, né? Não tem certo, errado, não está valendo nota, né? Então a participação de vocês espontânea é bem importante para nós podermos pensar a continuidade depois desse momento, outros momentos, né, de acordo com o que vocês precisam, né, e estiverem sentindo nesse momento, tá legal? Então, eu vou passar para a Ana, fique bem à vontade, e vocês também sintam-se bem à vontade, professora Cíntia também, para participar à medida que precisar, ok? Então, boa tarde, turma. Eu sou estagiária de psicologia no IFC, Analice. Então, como a Dani já tinha falado ali, feito uma introdução, a gente trouxe um tema que é muito importante, porque esse momento que a gente está passando, ele é atípico, né? Essa situação, ela mexeu com as emoções, com os nossos comportamentos. A pandemia, ela tem sido, assim, um momento ímpar, né, na nossa vida, porque a gente nunca passou por uma situação dessa, então às vezes acaba que essas emoções, elas dão uma bagunçadinha, a gente fica meio sem entender o que está sentindo, o que está se passando. Então hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre as emoções que estamos sentindo nesse momento. Primeiro, gostaria de deixar bem aberto, né, para todo mundo que quiser participar, se quiser abrir microfone, se quiser abrir câmera. Se não, pode mandar aqui no chat mesmo, que a gente vai dando uma lidinha. Qualquer comentário, dúvida, se sentir necessidade de interromper em algum momento, por favor, sinta-se bem à vontade. Esse momento é para vocês, para a gente explorar o que vocês estão sentindo nesse momento. E sim, terão aula depois. É um momento mais brando, mas a gente quer saber, quer mais a participação de vocês, quer entender quais sentimentos vocês estão tendo nesse período, ok? Então vamos lá. Primeiro eu gostaria de saber que entendimento vocês têm por emoção. O que vocês acham que é emoção? Pode mandar aqui no chat mesmo. Não tem certo, não tem errado, não vale nota. Nossas expressões. Que mais? Uma resposta cognitiva do cérebro a determinados estímulos. Olha, que mais? Seria o que nós sentimos, os sentimentos. Uhum. São sentimentos que temos de acordo com tal situação.
Certo. Exatamente isso. Então, as emoções, elas são reações físicas e emocionais provocadas por algum acontecimento ambiental ou sentimento interno. Ou seja, são as reações que o nosso corpo tem aos acontecimentos que estão passando à nossa volta, inclusive isolamento social, inclusive a pandemia, inclusive a situação do Covid. Então, geralmente essas sensações, emoções, elas são acompanhadas de sensações físicas, como suor, ou tremores, ou respiração ofegante, ou aceleração cardíaca, né? Então, dependendo da emoção que a gente está sentindo naquele momento, o nosso corpo ele vai expressar alguma reação, né? Geralmente são essas que eu falei, ou pode acontecer de vir um choro, vir uma risada. Então, nem sempre elas são situações ruins, né? São reações ruins. E essa percepção e reação a cada emoção, ela é muito subjetiva, ou seja, ela é própria de cada pessoa, de cada sujeito. Então, como eu sinto, ninguém vai sentir, né? Aquilo é muito particular, muito meu. Eu sinto vergonha, mas só eu consigo medir que vergonha é essa. Eu sinto amor, mas só eu consigo medir quanto. Isso a gente pode sentir alegria, interesse, empatia, calma, satisfação ou admiração. Mas também podemos sentir raiva, medo, ansiedade, ou nojo, ou a tristeza. Vocês acham que conseguem identificar quais emoções estão sentindo? Desprezo também, isso aí. Conseguimos identificar quais emoções estamos sentindo nesse momento? Sim? Quais? Podem mandar aqui no chat mesmo, gente. Tudo bem, se não quiser dizer. Isso, esse momento não necessariamente, né, Ana, só para ajudar a explicar, não necessariamente esse momento 1h24 da tarde, né? O momento também é uma questão da semana, do mês, do período da vida, né? Então, Isso aí. esse aspecto também é bem de cada um, assim, né? Como eu estou me sentindo no momento, claro, é algo mais passageiro, né? Mas no sentido de aproximado, tá? Não necessariamente a 1h24 da tarde. Pode ter sido nessa semana, pode ter sido ontem, nesse último mês. Eu diria que normalmente a gente consegue identificar, mas às vezes nos pegamos até meio confusos sobre isso. Uhum. Confusos em que sentido? Por exemplo, se amamos ou não uma pessoa, o que sentimos pelos amigos. Ah, isso é legal. É legal a gente falar, porque como esse momento ele é tão assim ímpar, né? Tão atípico pra gente, é uma situação tão nova que acaba bagunçando tudo, né? As minhas relações com os meus amigos, com os meus colegas, umas relações afetivas, com os meus pais, com a minha família, com os meus professores. Então há um mix aí de sentimentos, né? Uma mistura. E vocês acham que essa mistura, assim, tem sido mais positiva ou mais negativa? Depende da hora, depende da ocasião e depende de qual emoção. Se você estiver numa ocasião que você precisa ter medo, o teu cérebro vai ativar reação de fuga ou luta. Se você precisar lutar o teu instinto for fugir, você vai sofrer mais. Então, dependendo da ocasião, se você não sentir medo, você vai sofrer mais também. Isso aí. Tô gostando de ver a participação de vocês, gente. E aí, vocês acham que essas emoções elas têm sido mais positivas ou mais negativas? No meu caso, negativas, mas depende do caso também. Uhum. Negativas na pandemia. Ok. Uhum, negativas. É um momento bem delicado mesmo, Adriane.
Mas será que é possível ser feliz o tempo todo? Sentir Não, alegria o tempo todo? não, porque a alegria são micro sensações de prazer e é praticamente impossível alguém sentir sensações de prazer o dia inteiro, todo dia. Isso aí. Luísa, pode falar. São emoções que podem passar, como a tristeza é uma emoção que vai passar. Isso aí. Então, a Depende. alegria, ela não é constante, né? A felicidade, ela Se a não é tristeza não constante. for tratada, ela não passa. A felicidade, ela não é constante, porque ela é composta por momentos, né? Momentos de alegria, né? Exatamente. São momentos passageiros, momentos que dão prazer, que nos fazem felizes. Então, não se preocupe. Nem todas as emoções elas são necessárias para a nossa saúde mental, né? São necessárias para a gente ficar bem. Por quê? Exatamente como o Fernando falou. As emoções elas são essenciais para a nossa sobrevivência. Então, o medo ele impede a gente de arriscar manobras perigosas no trânsito, por exemplo. Ou a ansiedade, ela nos mantém alerta em uma prova ou em alguma situação que eu tenho que decidir, né? Tem que tomar decisões importantes. A empatia, ela ajuda a compreender e ajudar outras pessoas em uma situação de risco, por exemplo. Então, todas essas emoções negativas e positivas, elas são importantes para entender esse momento, para entender o que eu estou passando nesse momento. Então, agora que a gente já aprendeu um pouquinho sobre o que são as emoções, conta aí, o que vocês têm sentido nos últimos dias? Consegue identificar? Nos últimos dias eu tenho sentido mais medo, ou mais ansiedade, ou mais alegria, ou mais calma? Contem aí no chat pra gente. Sim? Pode falar, Luísa. Desânimo e frustração, ok. Felicidade, um mix de tudo, né? Aquilo que a gente já tinha falado antes. Tá meio difícil, meio bagunçado. Ansiedade, desânimo. Que mais? Angústia, ansiedade. Como essa pandemia tem mexido com o que a gente sente, né? Por mais que venham muitos momentos ruins, eu acho que pelo menos para mim me fez me conhecer melhor, saber mais quem eu sou, do que eu gosto. Uhum, isso é interessante. A gente tentar buscar alternativas para tentar se manter bem nesse momento, né? Aquilo que eu mais gosto de fazer. Opa, vou investir nisso, né? Me dá prazer no meu dia a dia. Descobriram novas atividades que gostam nesse momento? Sim. Quem mais descobriu? Olha só, tem gente que está pintando, artista. Incrível. Que mais, gente? Quais atividades vocês têm feito nesse período para tentar aliviar um pouco essa tensão? Ler. Uhum. Treinar. Olha, música. Uhum. Dançar. Que bom. Que bom que tem descoberto essas novas alternativas, né? Novos meios. Meditar, olha só.
Vocês estão bem voltados, assim, à arte, né? Que legal. Isso aí, essencial encontrar uma válvula de escape. Até porque a felicidade é feita de momentos, aquilo que a gente já tinha falado, né? Preciso compor a minha felicidade, construir com pequenos momentos. Que mais? Mais alguém quer me contar como está se sentindo? O que tem feito? Eu vejo, Ana, que muito da pandemia impôs, de primeiro momento, uma adaptação, né? Uma nova rotina. Então, os alunos que são do primeiro ano, essa turma são duas turmas do primeiro ano, eles já vinham de uma atividade remota, pelo menos em partes do ano anterior, né? E ingressaram já no IFC de maneira remota. Então, o fato, muitas vezes, de não conhecer os colegas pessoalmente, o fato dos professores, né? Então, isso, sem dúvida, faz muita falta no momento de vida em que a gente sente falta dos pares, né? Quer dizer, Do da minha contato. amiga, para falar dos programas do final de semana, do namorado, enfim, né? Então, dos namoros, né? Porque a gente sabe que essa é uma fase que vem muito disso, né? Então, esse distanciamento gerou uma rotina que propicia muito esses sentimentos e não nos espanta que vocês tragam muito essa questão da ansiedade, de sentirem-se tristes também, angustiados, e nós compartilhamos enquanto profissionais, a Ana também é estudante e profissional, né? Você Uhum. também é estudante, né? Então precisou se adaptar a a uma nova rotina, né? E não que esses sentimentos não façam parte da nossa vida, assim como, né, como nós estávamos colocando, de qualquer forma, e eles são importantes sim, né? Então, a importância do autoconhecimento me chama bem a atenção quando alguém coloca nessa questão de eu me perceber melhor, eu me dar conta daquilo que eu sinto, né? Porque uma coisa é os sentimentos se fazerem presentes, né? Outra coisa é a gente perceber em que momento que eu me sinto mais triste, em que momento que eu me sinto mais feliz, em que momento, né, que surgem as maiores preocupações, né, que eu tenho algum pico de ansiedade, digamos assim. Eu tenho ouvido muito relatos de estudantes nesse sentido, né? Ah, eu tenho crises, né? Então o pessoal está denominando de crises, mas, enfim, são esses momentos, né? Não quer dizer que por um momento você ficou com mais vontade de chorar, ou teve uma dificuldade para dormir, ou ficou mais ofegante, né? Assim, prenda a respiração, parece que vai faltar o ar, parece que vai faltar, e é isso que a gente precisa se dando conta, o quanto muitas vezes a gente deixa os sentimentos tomarem conta da gente, né? E a importância de trazer essas outras atividades que nos ajudam a, de alguma forma, relaxar, dar um descanso para o nosso cérebro, porque a gente tem uma rotina muito intensa, né? Fazer um monte de disciplinas, 18 vocês têm, né? Eles têm vocês estão com 18 disciplinas matriculados, né, no curso de eletro, geralmente. Se não iniciaram todas, algumas já iniciam no segundo 15. Isso, tem umas duas, três que vão aparecer aí no meio do caminho ainda. Então, à medida que encerra umas, começam outras. Então, é um ritmo bastante frenético, assim, vamos dizer, né? Então, depende de uma organização, de um esforço muito grande de todos para que isso funcione, especialmente de maneira remota. No presencial, já existia uma dificuldade nesse sentido, assim, né? Das tarefas, do volume de coisas. A gente acompanha os alunos no presencial há bastante tempo já, e também existem algumas queixas relacionadas a isso, a ansiedade, as angústias, né, de conseguir dar conta, mas vem muito também essa questão do momento de vida que é a adolescência, que a gente está se conhecendo, então é fundamental isso, né? Então, se alguém estiver extremamente incomodado com essas emoções negativas, vamos dizer assim, né, porque é o que mais preocupa, né,
precisa conversar sobre isso, não precisa necessariamente ser com o psicólogo. O psicólogo é um profissional que está habilitado para isso, né? Fazer uma escuta especializada nesse sentido. Mas pode ser com um amigo, pode ser com o professor, pode ser com alguém da família, né? Mas deve acontecer né, essa questão de trazer à tona, explicar o que eu estou tentar, né, dizer o que eu sinto. Porque muitas vezes, quando a gente nega, né, os nossos sentimentos, as nossas emoções, isso passa a incomodar de uma maneira significativa. Não é de um dia para o outro, mas vai acumulando, eu vou me fechando e aquilo vai doendo, né? Vai trazendo de repente algum outro sintoma, né? Então, talvez estar atento aí a outras coisas que possam estar aparecendo, né? Enxaqueca, dor de estômago, dificuldade para dormir, né? Me ajude aí, Ana, o que mais que pode vir aí como sintoma? Que está acendendo aquela luzinha vermelha, né? Que alguma coisa não está muito legal. Porque nem sempre a gente tem essa clareza, como bem colocou a Luísa antes. Nem sempre fica muito claro, às vezes está meio confuso, né? Então, parar para olhar para isso com cuidado, né? E se não estiver tranquilo, procurar a ajuda de alguém para poder conversar, para poder se organizar nesse sentido, né? O Fernando compartilhou um link, Fernando. Esse aí é um link sobre gatilhos das emoções, tem todas as emoções lá e você aprende como lidar com elas. Eu acho muito importante compartilhar isso com os meus queridíssimos colegas que, como eu já li, estão passando por um momento difícil, então é só vocês clicarem nesse link, lá tem todas as emoções: raiva, tristeza, felicidade, nojo, desprezo, medo e tristeza. Não sei se eu falei tristeza, mas tem todas essas emoções lá. Se vocês estiverem com tristeza, alguma coisa do gênero, medo, é só clicar lá. Vocês têm tudo que vocês precisam para lidar com isso e tamo junto. Olha que legal, muito obrigada por compartilhar, Fernando, porque realmente às vezes não é fácil falar, né? Às vezes a gente demora para conseguir colocar em palavras ou conseguir se abrir com alguém, né? E o fato de ter a informação, e esse é um link legal, depois a gente vai dar uma olhadinha, que ajuda, né, a gente refletir e conhecer um pouquinho mais sobre isso. Então, autoconhecimento é fundamental, procurar alguma forma de ajuda, né? Pode dizer, Fernando. Esse site é confiável porque ele foi feito pela filha do pesquisador e psicólogo PhD em psicologia, Paul Ekman. Ele foi o cara que ajudou a fazer o filme do Divertidamente, que acho que todo mundo aqui já ouviu falar, que aquele filminho lá das emoções no cérebro lá, o cara que comprovou as microexpressões faciais e fez todo esse tipo de pesquisa em Papua Nova Guiné, e a filha dele foi lá e fez esse site aí, com o auxílio dele, tá todas as informações, bem interessante. Bem legal. Bem legal mesmo. Obrigada. Por nada. Esse pesquisador que o Fernando citou, ele tem bastante trabalhos, assim, o pessoal que trabalha na linha cognitivo-comportamental segue, né? Mas hoje a gente tem N profissionais, N linhas de trabalho, né? Então, muitas vezes a gente não se sente à vontade com um, a gente procura outra pessoa, né? Ou terapias alternativas, hoje também são utilizadas, né? Em casos mais graves, a gente não é recomendável, né? Porque tem terapias por aí, milhões, mas nem tudo tem comprovação científica, né? Então, tem que cuidar também, assim, em termos profissionais, falando, né? Tem que cuidar um pouquinho quem a gente procura, mas na dúvida, conversem com um adulto, né? Alguém da escola, com os pais, que com certeza eles vão também ajudar vocês a terem boas referências aí. Mas, fato é que nem todo mundo que sente tristeza, está sentindo tristeza, sentindo ansiedade, vai precisar de algum acompanhamento profissional específico, clínico, que a gente fala, né? Mas muitas vezes é no sentido de a gente ter uma orientação, trocar uma ideia, né? E por isso que a gente não pode deixar isso virar uma bola de neve, né? A gente precisa procurar entender o que está se passando conosco, né? Aos pouquinhos nos percebendo, nos conhecendo, para tentar lidar com isso de uma melhor forma. A arte, o esporte, atividade física sempre são formas, né? As atividades físicas e hoje também as atividades culturais é comprovado também cientificamente que elas liberam endorfinas no nosso cérebro, né? Então, endorfinas são substâncias que influenciam diretamente na nossa sensação de bem-estar. Então, se a gente ficar só ali todo dia, o dia todo, só fazendo atividades de aula, por exemplo, eu sei que tem um volume grande de atividades, que parece que a gente tem que ficar o tempo inteiro só fazendo isso. Mas não dá. Não dá porque o ser humano
é regulado por hormônios, pelo funcionamento cerebral, neuroquimicamente falando, né? Então, se a gente não fizer alguma outra atividade que nos ajude a trazer bem-estar, relaxamento, tranquilidade de alguma forma, a tendência é que a gente vai bugando, né? Como é que vocês falam aí na gíria, a gente vai bugando e vai ficando, vai tendo outros sintomas, vai tendo mais dificuldade, né? Uhum. Isso, Fernando, eu acho que a gente deixa ali o link, né? E o pessoal pode acessar depois, procurar com mais calma. Nós não temos muitos minutinhos para encerrar hoje, então a gente não quer tomar todo o tempo da aula da Cintia, mas com certeza seria bem interessante. Eu acho que nós vamos deixar o pessoal entrar por conta, né? E mexendo. No próximo momento a gente retoma e falamos mais sobre isso, tá bom? Isso aí, mas muito obrigada, tá? Por nada. Então, aqui estão os números para atendimento dúvidas, né? Lembrando que a gente é sempre disposto aí, sempre a postos para orientar, esclarecer alguma dúvida. Como a Dani falou, né? O importante é procurar alguém para conversar sobre os sentimentos que a gente tem tido nesse momento, né? Não importa se vai ser o pai, se vai ser o amigo, se vai ser o namorado, se vai ser o professor, né? Ou o pessoal do CISAI, ou a Dani, ou eu, ou qualquer outra pessoa, né? Interessante é que você compartilhe o que está se passando contigo nesse momento, até para receber esse feedback, né? Esse retorno de dizer, ok, todo mundo está passando por isso, é um momento extremamente normal, porque está todo mundo numa situação atípica, né? Muito delicada, como já foi falado, mas estamos sempre a postos e à disposição para esse momento, para essa orientação. Ok? Dúvidas? Algum outro comentário? Esses dois contatos são de WhatsApp, tá? Só para completar. É o WhatsApp, dá para fazer ligação e dá para a gente conversar pelo WhatsApp também, tá? Ali na CISAI, o pessoal já é preparado também a receber os alunos, as dúvidas, enfim, né? E eu recebi há pouco um número institucional, então ele pode ser direcionado também. Até aproveitando, a gente pode falar um pouquinho, né, do trabalho do psicólogo na escola, que é um trabalho diferente daquele psicólogo clínico, né, que fica só atendendo lá as pessoas no consultório, né, é um trabalho do psicólogo nas instituições de ensino, ele vem de encontro às propostas pedagógicas, né, então eu trabalho muito com os professores, nas formações, nos colegiados, em conselho de classe, né, pensando estratégias de atendimento ao estudante, mas também auxiliando as equipes, né, núcleo pedagógico, atendimento educacional especializado, nossos alunos com deficiência. Então, a gente tem e à medida que vocês forem se inserindo na nossa instituição, vocês vão perceber como existe uma dinâmica bem ampla, assim, em termos de a gente conhecer realidades, conhecer pessoas, né? Conhecer, por exemplo, a gente vai dividir espaço com pessoas com deficiência, pessoas que fazem curso superior, pessoas que fazem curso técnico, vocês, né? Então, são aspectos, e uma instituição que faz pesquisa, que tem extensão, que tem N projetos. Então, à medida que vocês se percebem também fazendo algo que gostam, por exemplo, ligado à dança e à música, a gente tem até o desenho, tem N projetos, tem N atividades que vocês também podem participar, né? Então, aos pouquinhos vocês vão conhecendo, e isso tudo vai nos ajudando, sim, a desenvolver o que é de melhor em nós, né? Porque daqui a pouco eu percebo que eu não vou seguir carreira aí na área de eletro, para uma engenharia, enfim, que seriam as áreas mais afins, mas eu me percebo, né, dentro da instituição como alguém que vai se dedicar, vai se realizar, digamos, né, vamos usar essa palavra, na parte das artes aí, né? Então tem essa possibilidade também. E tanto é importante esses outros aspectos, né, que nos constituem enquanto seres humanos, que a gente está aqui hoje, né, no horário de uma aula, conversando com você sobre um aspecto que é essencialmente humano, que faz parte do nosso dia a dia, e tem a ver com autoconhecimento também, né? Então, a ideia hoje é levar vocês a pensarem minimamente, mesmo que minimamente, né, em pouco tempo, mas despertar esse olhar sobre nós mesmos, né, que é algo constante na nossa vida. Não vai se encerrar no fim da adolescência, não vai, né, na idade adulta a gente continua tendo as nossas
preocupações, nossas inquietações, com outro nível de maturidade, mas cada fase da vida corresponde a algo que a gente precisa responder dentro de nós mesmos, né? Então é importante a gente aprender a nos conhecer, as respostas que a gente tem diante das situações, de que maneira que eu posso aprender a lidar de uma forma melhor com aquilo que me incomoda de alguma maneira, porque eu posso, né? Tem pessoas que têm dificuldade para dormir e reagem diante disso de uma maneira muito diferente umas das outras, né? Pessoas que não, simplesmente não se incomodam. Se dormir 5, 6 horas por dia, vão acordar dispostas, vão estar bem no dia seguinte, e tem pessoas que se dormirem apenas 5, 6 horas por dia, não vão estar bem. Tem algo que está interferindo aí, isso vai interferir no bem-estar geral daquela pessoa. Então, são bem diferentes, né? Como a Ana bem colocou, é bem subjetivo, é bem pessoal, né? Então, por mais que o foco do trabalho da psicologia escolar não é o individual, mas nós precisamos olhar para o indivíduo em muitos momentos para partir para o todo depois, né? Uhum, legal, Fernando. É certo que o pessoal dá uma olhadinha ali depois da aula, né? Tire um tempinho para dar uma olhada ali. Pode conversar com o Fernando, que conhece ali também, depois se puder ajudar, né, Fer? E nós também estaremos à Sim. disposição. É bem intuitivo, é tipo assim, você tem que entrar, daí você vai clicando, é tipo uma linha do tempo, o que que vai acontecendo. Por exemplo, você recebeu um estímulo, daí o que você sentiu, o jeito que você agiu, que possivelmente vai ser o errado, por exemplo, na raiva, se alguém te fecha no trânsito, você xinga o cara, xinga a mãe do cara também, você, em vez de responder, você poderia ter agido de outro jeito, e é isso que isso aí ensina. Ele dá o jeito que você agiu e o jeito que você poderia ter agido para resolver e não para piorar tudo. Uhum, legal, porque muitas vezes a gente não sabe mesmo o que fazer, como fazer, né? E quanto à raiva, por exemplo, é um sentimento que é importante nós percebermos e canalizar isso de alguma forma, né? A Cintia usou o termo canalizar antes, e é o que realmente é mais comum para a gente compreender, né? Existem N exercícios hoje, né? Como a prática de atividade física, que é algo que mexe com o corpo, né? Existem exercícios de respiração, existe algo que colocou ali a meditação, que é fundamental nesse sentido. Então, por isso que é importante perceber aonde que está onde é que está pegando, né? Quer dizer, a ansiedade, eu tenho falta de ar, então eu posso trabalhar com uma yoga, com algo assim. Eu tenho muitas dores no corpo, tensão muscular, enfim, tá precisando fazer alongamento, uma caminhada, né? Então, não fazer de conta que não está acontecendo nada, né? Não fazer de conta que não está percebendo. O corpo da gente vai dando sinais, né? E isso não deve se arrastar por tanto tempo. A gente sabe que a gente está segurando a onda aí, porque vai voltar ao presencial, porque vai, né? Mas eu tenho receio que a gente vai sentir as consequências de tudo isso por um tempo, né? Então, tenham atenção aí para o que se passa com vocês e procurem ajuda se caso necessário, porque não pode se prolongar muito, né? A gente não pode arrastar, né? Tapar o sol com a peneira durante muito tempo, para o nosso próprio benefício, né? Então, eu não sei se alguém gostaria de colocar aqui no chat, de repente, Ana, para um próximo momento, que assuntos que vocês gostariam de conversar? Hoje nós trouxemos a proposta das emoções. É, destas emoções, ou do que vocês citaram ali, porque apareceu bastante ansiedade, tristeza, enfim, vocês gostariam que a gente trouxesse um desses assuntos específicos, ou que a gente trabalhasse algum outro tema? Poderiam colocar como sugestão ali para a gente pensar nisso? Pode falar, Eu Fernando. tenho uma sugestão, o tema é como lidar com os sintomas. O título já diz tudo. Com todos? Com quais? Principalmente ansiedade e depressão. Uhum. Quem Como concorda, sair de uma discorda, crise, pode se manifestar, gente. Fiquem à como vontade. sair de uma crise, como procurar ajuda, como fazer isso, como conversar com alguém, isso, aquilo, Uhum. etc. Ok, já temos a sugestão, então, ansiedade e depressão. Podem colocar mais ali, por favor. Para nós é bem importante que mais pessoas participem também. Apesar de que eu acredito que muitas concordam com o Fernando, né? Mas só expressem para a gente a concordância ali, ou eu sugiro outra coisa.
Depende do desânimo, talvez. Se for depressão, só com remedinho. E muita terapia. Ai, Fernando, tem como lidar? Eu acho que é da pergunta da Dalila que você está se referindo, né? Tem como lidar com desânimo também, ou só sou preguiçosa mesmo? Bom, aí você vai precisar descobrir na tua caminhada aí, né, Dalila? Mas a preguiça também. Às vezes a preguiça a gente vê como algo tão pejorativo, né? Mas às vezes aquela preguiça tá vindo como um sinal de alerta também, né? Tipo, eu tô tão estafado, tô tão cansado, não tô tirando tempo ou para descansar direito, ou para fazer algo que me ajude a se sentir melhor, né? Então, preguiça não é vergonha, não, a gente tem que falar sobre ela também. Boa, Ari, boa. Vamos conversar. Olha só, é isso que a gente precisa no dia a dia, né? Dessa parceria. A brincadeira faz parte, ajuda a gente falar de uma forma mais descontraída, mais leve, né? Das coisas. Por isso que vocês têm que conversar. Olha aí, ó. A linguagem é de vocês. Ai, João. Ai, olha, não, no horário de aula, né, gente? Pelo amor de Deus. É isso aí. Depois que terminar a aula de tardezinho, é isso. Agora, no dia Ah, do tá. verão, né? Horário de verão é gostoso, combinar, dar uma caminhada com as amigas, descansar um pouquinho, né? Descansar o pensamento, né? Quero dizer, movimentar um pouco o corpo. Isso. Isso. Fim de semana. Mas assim, durante a semana também é bom. É necessário, porque só de final de semana, e isso, né, Cíntia, nós também gostamos, né? E fazemos poucos, né? Porque quem tem filhos, então aproveitem, gente. Porque quem tem, depois que tem filhos, que tem, né, assume uma rotina adulta aí, tem coisas da vida adulta que na adolescência a gente fica bem ansioso para conquistar, né? A gente quer ser independente, né? E quando a gente é adulto, a É gente quer verdade. voltar na adolescência, porque a gente tem mais liberdade de horários, né? Não, sei que não tanto como vocês gostariam em alguns momentos, mas cada fase tem os seus prós e contras, então não vamos apressar as coisas aí, né? Faz mesmo, Cíntia. Aquele café, troca figurinhas, acaba falando de trabalho na maioria das vezes, mas é importante também, né? Uhum. Chimarrão agora tende a se extinguir, né, João? Mas aos pouquinhos acredito que ele volta a fazer parte da nossa rotina. Agora nós vamos compartilhar um chazinho, né? Só o chá do chimarrão. Cada um com seu. Isso, cada um com uma cuia, tá valendo. É isso aí. Mais alguma coisa, então, gente, de sugestão, de dúvidas? Aproveita, vamos aproveitar bem a Analice, que ela é estagiária só por um tempo. Depois ela termina, possivelmente ela fica com a gente até o final do ano. Nós vamos ter outros momentos também para conversar. Caso vocês queiram conversar com ela, vocês podem mandar mensagem também ali no 4932 que eu passo para ela, tá? Isso aí, gente. Tá bom por Mais, hoje? a- Pode mais falar. alguma sugestão de tema? Se alguém depois tiver alguma ideia assim meio mirabolante, manda ali no nosso WhatsApp, né? Alguma outra sugestão? Pode ir mandando ali pra gente. Ou por e-mail também. Então tá, gente, esse momento foi muito importante pra gente, né? Compartilhar o que a gente tá sentindo é um passo inicial, né, para melhorar a situação. Então a gente está sempre à disposição. Obrigada por participarem, por ter sido tão ativo, né, nesse momento. Lembrando que a gente está sempre por aqui. Se precisar, manda uma mensagem. Vamos conversar, certo? Fiquem bem, se cuidem, aproveitem a aula. Todo mundo tirando 10. Orgulho da prof, vamos ver. Isso aí, explorem a Proficinte, aquela ajuda. Aproveita. Quem não chegou no 10, chega perto. Né, Cíntia? Chegar no 7, né, na situação que nós estamos, no 7 agora, né? Essa turma já é na matriz nova, né? Sim, aham. A média deles já é no 6, mas aí já entra num outro impasse, né? Mas o 6 já tá bom para começar, né? Tá bom, tá bom.
Já no sexto fazemos. Obrigada, prof. Obrigada, turma. Obrigada, Dani. Muitíssimo grata, Cíntia. Boa aula a todos. Obrigada, Tchau. gente. Tchau, tchau. Prazer. Oi, gente. Tudo bem? Boa tarde de novo, professora. Boa tarde. Boa Dani. tarde, professora. Boa tarde, Oi. Tudo bem? Ficou um clima mais leve ou ficou mais pesado? Será? Acho que é bom, né? Dar uma liberada nas tensões, no que está preocupando a gente, né? Mamãe, tranca ali a porta. Eu já dei comida para os cachorros. Espera aí um pouquinho. Ai, Cristo. Oi? O que foi, Fernando, que tá levantando, baixando? Eu batendo palma pra tua filha. É muito fofinho. Oi, Oi? tudo bom? Como é que é o Abaixa. nome do cachorro? Como é que é o nome desse cachorro? Você já contou quantos tem? Não. Quantos tem? 3. 3? Sai do... Meu Deus, quantos? São todos machos? Não, tem um macho e 2 fêmeas. Como é que é o nome deles? O do macho é Max. Max? Ah, eu sempre sonhei em ter um cachorrinho chamado Max. Oh, meu Deus. Tão bonito o nome. Ah, e o que mais? Fala ligeiro e vaza. E da pequenininha é Mel. Mel? Outra é Bela. Da Você outra, quer ver meu Legal. cachorrinho, ó? da outra é gorda. Você quer ver meu cachorrinho, ó? Quero. Ó, aqui ele, ó. Calma aí, deixa eu abrir a câmera. Eita. Olha lá que fofinho. Eu posso mostrar? Ah, não, a porta tá trancada, né? É, a porta tá trancada, agora não dá. O nome dele é Bruce, do Batman. Ele Legal, gosta do Batman. Batman? Ah, o Bruce. Viu? Então tá, vamos lá. Tchau. Depois eu vou mostrar. Ai, ai. Tá, vamos lá. Por onde que eu começo? Vocês já souberam que tem possibilidade de voltar ao remoto? Voltar ao presencial? Possibilidade não, é certo já, né? Eu acho que foi quinta-feira. Quinta-feira o Campus Videira entrou na fase 2, né? Que permite até 20% de ocupação total. Pra mostrar. Tá, agora a mãe tá conversando. E aí, como a gente tem 15 dias para entrar com essa fase em vigor, vai dar no recesso, né? Nas nossas férias, que são a partir da próxima semana, né? Então, a projeção é que quando a gente retorne, no dia 8 de setembro, a gente já esteja na fase 3.1, que é com 30% de ocupação. Isso já chegou até vocês? Eu acho que foi avisado pelo grupo, né, que vocês têm dos alunos. Oh, meu Deus, que lindinho, é um pug? Meu Deus. Essa é a Mel. Meu Deus. Acabou-se. Essa é a Bela. Legal. Esse é o Max. Que bonitinho. Deu, tchau. Senhora, coloca os cachorros pra dar aula pra nós. Quê? Põe os cachorros da aula pra nós, tem que levar eles no IF. Aham, os cachorros e a filha, jura. No sábado letivo ela ia comigo, geralmente. Aí ela queria dar aula. Ela dizia, copia. Ela escrevia assim o ABCD, né? E mandava os alunos copiar. Quero ver. Tá, então, essa informação aí que a gente vai começar a retornar presencial, vocês já tinham ela? Já tinha chegado até vocês a informação? Sim. 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 Né? Ô, prof, mas o João tinha dito que era só o técnico subsequente e os alunos da faculdade que ia voltar.
Não, a gente está analisando ainda, né? Tem algumas prioridades que são algumas disciplinas que não fecharam em 2020, então essas disciplinas que iniciariam primeiro, né? Para encerrar o ano de 2020. Mas a ideia é que todos voltem, talvez não no primeiro momento, talvez não na semana do dia 8 já, mas tão logo possa, a gente quer voltar com todos, inclusive o integrado, né? E aí, para isso, eu estou fazendo um levantamento junto aos professores, quem que consegue retornar, para a gente fazer a estimativa, né, dos 20% ou 30%, para ver o que retornará, né? E no curso da Eletro, por exemplo, né, eu considero prioridade as disciplinas práticas, né? Então, eu vou conversar com os professores das práticas para ver quem que consegue voltar. Só que aí tem um problema da ocupação, né, que cabe nos laboratórios. Tem que analisar o que a gente vai fazer com a turma, se vai ser dividida, o que dá para fazer para que todos consigam ter. E também eu acho que nem todos os alunos conseguem retornar, né? Não sei se vocês já foi feito com vocês uma pesquisa sobre isso, eu acho que sim, né? Diga, André. Profe, mesmo se essa semana piorar o caso de Videira e região aqui, vai voltar mesmo assim a aula dia 9? Não, né? Daí retorna. Uhum. Se continuar a evolução de casos e de leitos, ocupação de leito, como está aí o avanço da vacina, aí é gradual, né? A cada 2 semanas vai subindo de fase. Que é, João? Nossa, gostou. Luísa, vai. Só um pouquinho, deixa eu fechar a porta, criatura, meu Deus. Grupão de zap com a filha da prof. Acho que quando voltar ao presencial, não vou ter com quem deixar ela. Vou levar ela junto para a escola, que tal? Sim. Para. Sim. Eu dizia para ela, né, que quando eu comecei a levar ela no sábado letivo, ela queria ir todo dia, né? Daí eu disse que a diretora era braba, não podia. Só no sábado que a diretora não estava. Fale, Luísa. E as provas vão ficar como? Presenciais ou ainda online? Aí vai depender do professor, né? Aí vai depender do professor, como que ele vai se organizar nesse processo. Porque, na verdade, a gente está bem ainda, né? Assim como foi o início das AERs, a gente ficou sem saber muito bem como ia funcionar, a gente ainda também está nesse processo agora também no retorno, né? A gente está sem saber muito bem como vai funcionar. A gente sabe que a turma inteira, 34, não vai poder. Então, pelo menos a turma vai ter que ser dividida. E aí a gente tem que ver nos laboratórios também como é que vai funcionar. Se for uma aula teórica, por exemplo, né, daria para o professor gravar a aula que ele está dando e disponibilizar para quem está em casa, para não precisar preparar a aula 2 vezes, mas as aulas práticas não tem como fazer isso, né? Então, o professor vai ter que dar aula 2 vezes, ou 3, dependendo do laboratório, né, do tamanho do laboratório. Ô, prof, mas... Oi? Daí a gente vai, voltar só às aulas práticas, assim, das coisas do curso, ou a gente vai voltar à aula normal, uma semana online, uma semana na aula? Então, a gente está ainda analisando, né? Eu espero que até o retorno a gente já tenha organizado como que vai funcionar. Ainda não está organizado, tá? Foi definido quinta-feira que a gente entra na fase 2, e aí nós temos 2 semanas para organizar. Então, isso vai dar dentro do recesso. Quando a gente retornar, a ideia é que esteja tudo prontinho para vocês chegarem, né? O que eu sei, por enquanto, é que a ideia inicial é que a gente faça na primeira semana ou na segunda semana, assim que possível, né? Como eu falei, para que aquelas disciplinas que tinham atrasadas do ano passado, talvez elas fiquem somente elas no início, em primeira, segunda semana, não sei ainda. Mas o que a gente quer fazer com as turmas ingressantes é um acolhimento, né? A gente está chamando de acolhimento, mostrar o campus, onde que ficam os laboratórios, onde fica a biblioteca,
fazer um tour, assim, para mostrar o campus na primeira semana que a gente tiver um retorno com vocês, né? E é isso, acho que vocês vão sendo avisados, né, conforme for o andamento. Não sabemos, Vitor, por quem que começa, como começa. Eu sei que a gente vai ter que fazer um revezamento. E aí, o máximo é 20% de ocupação no campus. Isso inclui professores, alunos, os terceirizados, que é o pessoal da limpeza, o pessoal do Xerox, todo mundo, inclusive o pessoal da cantina, não sei se, da cantina do refeitório, né? Não sei se logo agora já vai ter refeitório ou não, se vai ser possível ter o refeitório. Estavam falando alguma coisa de oferecer marmita, né? Para não ter um negócio fixo lá para as pessoas comerem lá, oferecer marmita para cada um ir comer em algum lugar. Até que dia vai nossas férias? Então, as férias começam oficialmente no dia 23 de agosto, e elas encerram no dia 3 de setembro, que é numa sexta-feira. Só que aí na segunda, dia 6... Que dia é o meu aniversário? Aí dia 7 de setembro é feriado, vai ser na terça, segunda é recesso, a gente volta oficialmente no dia 8 de setembro. Ok? Acompanharam? 8 de setembro que começa o segundo semestre, né? E aí a gente vai até fevereiro. Deixa eu falar o dia que Fala. Oi? Quando é que é o aniversário dela? Dia 10 de janeiro. Nossa, o meu é no dia da mentira. 1º de abril. O dia da mentira. Sabia que eu e o Fernando nascemos no mesmo dia? Sabia? Os dois são irmãos gêmeos. Eita! Ela falou, eita. Não, eu disse tá. Ah, tá. Então sai. Então tá, beleza. Aula passada, a gente tinha discutido a parte de campo elétrico gerado por uma carga pontual, certo? E aí tinham ficado exercícios. Fizeram esses exercícios? Mais alguma coisa que queiram falar sobre o retorno, que eu saiba? Prof, vai ser tipo 20% de 1.500? Não, é 20% de 900, tá? Considera o período que tem maior movimentação. O período que tem maior movimentação é amanhã, que tem 900 pessoas, então são 20% de 900, tá? Não é o total no dia, é por período. Então, de manhã, de tarde e de noite. Então, de manhã pode ter até, se for 20%, 180 pessoas, de tarde pode ter 180 e de noite 180. Se for 30%, né, na fase 3, aí seria 270 por período. Ok? A gente está pensando em alguma coisa em, de repente, fazer as aulas presenciais, né, de vocês no período da tarde, porque daí teria talvez menos pessoas, porque de manhã tem os cursos de graduação tem agronomia e ciências da computação, né, que daí já daria um volume grande de pessoas circulando. Então, a ideia seria colocar o integrado talvez à tarde, para ter menos os cursos da graduação, né? Ok? Ok. Então, 20%, e é 20% o máximo, né? A gente está levantando... Opa, o que eu fiz? Fechei. Não, peraí. 20% daria 180 pessoas, e 30% daria 270. Por sala, pela metragem da sala, né? Seguindo o protocolo lá de 1,5 metro de distância. Tem que ver ainda, porque parece que o estado mudou para 1 metro. Aí tem que ver se o IFC vai seguir esse 1 metro ou vai continuar com 1,5. Se continuar com 1,5, o máximo de ocupação por sala são 17. Então, a turma geralmente tem 34, 32, vai ter que ser dividida a turma, né? Eu acho que uma saída para quem, pelo menos para as disciplinas práticas, seria dar aula para essa metade da turma e o resto fazer tipo uma transmissão ao vivo, né? Como se fosse uma aula síncrona mesmo, né?
E só quero ver administrar quem está na sala, quem está no Meet, vai ser tenso. Mas nas outras escolas eles fazem isso desde o começo do ano, professora? Sim, aham. E tá dando, né? Ah, pois é, tem esse problema, né, Dalila? Vai separar a turma, e na verdade vai separar a turma de vocês, então, em 4, né? Vocês estão em 2, vai ser dividido em 4. É verdade, nem eu sei. Só sei na hora de lançar as notas. Quem que é da B, quem é da C. Então, acho que é isso, né? Mas conforme o tempo for passando, a gente vai se adaptando, né? Todo esse período de pandemia é momento de adaptação, né? A gente nunca usou tanto essa palavra quanto agora, porque a cada vez tem que se adaptar mais. Quando a gente aprendeu a fazer as ARs, a gente tem que aprender agora a fazer o híbrido, né? Metade aqui, metade lá. Vamos ver como vai ser. A B já é pequena, imagina depois. A B é pequena, a B tem menos de 30, eu acho, né? Mas vamos torcer que vai dar tudo certo no final. Amém. Bom, fizeram os exercícios? Deixa eu compartilhar aqui para a gente já discutir. Deixa eu ver, cadê? Alguém chegou. Tá bom. Tá bom. E quem? Quem que é? Dá para enxergar bem? Tá pequeno, né? Filha, abaixa um pouco esse celular aí. Já abaixei. Pronto? Estão enxergando? Fizeram ou não fizeram? Eu fiz alguns, prof. Outros eu não entendi, daí eu tentei. Ok. Deixa eu ver aqui se já chegou. Mãe, eu acho que o pai chegou. Tá bom, tá bom, tá bom. Vamos lá? Alguém quer ler a questão? Questão 1. Eu leio, prof. Tá. Nas imediações de uma carga elétrica pontual positiva, o campo elétrico por ela gerado em determinado ponto é chamado de afastamento. O que isso significa? Tá, então, na aula passada a gente discutiu um pouco sobre o campo gerado por uma carga pontual, né? O que é uma carga pontual? É uma carga pequena comparada à distância entre as cargas. Então, quando a gente leva em consideração a distância entre as cargas, essa carga, ela é tão pequena, a dimensão dela é desprezível frente à distância entre as cargas, ok? Por isso que a gente considera ela como pontual ou pontiforme, né? Ela está dizendo, esse problema aqui está dizendo que nas imediações, né, então próxima a essa carga positiva, o campo elétrico por ela gerada num determinado ponto é chamado de afastamento. O que isso significa? Significa que nesse ponto P, o campo elétrico gerado por essa carga positiva, ele está na direção que liga a carga ao ponto que eu estou analisando e o sentido dele é para fora, ok? Tudo bem? Ou seja, é contrário, é na direção contrária à carga. Se a carga está aqui, o sentido do campo está no sentido contrário à carga, ok? Lembram? Quando a carga é positiva, quando a carga geradora é positiva, o sentido do campo é para fora. Se a carga é negativa, o sentido do campo é para dentro, ok? Essa era uma questão só explicativa, né? Não precisava fazer cálculo, nada, só explicar lá o que isso significava, né? Significa que o campo gerado naquele ponto é no sentido contrário à carga. Ok? Entendida a questão? Alguma pergunta? Maria Luísa, abaixo, isso daí tá muito alto. Tá, como é que fica a resposta, professora? Também.
O sentido gerado significa... naquele campo é contrário ao gerado na carga original lá? Como? O sentido gerado naquele campo é contrário ao do outro? Ó, você pode escrever assim, ó. A direção do campo, a direção, tá? Nós temos duas coisas, direção, que pode ser horizontal, vertical, diagonal, e sentido, que é para a esquerda, para a direita, para cima e para baixo, certo? Claro que é direção que é sentido para vocês? Sim. Direção, sentido. Tá, então você pode dizer assim, ó, que a direção do campo, ela é a direção que liga a carga geradora ao ponto que eu estou analisando, e o sentido do campo é contrário à carga, ok? Se a carga está aqui, o sentido está para cá. Se a carga está aqui, o sentido está para cá. Entendeu? Porque a carga é positiva, ok? Então, se a carga é positiva, o sentido do campo é para fora, né? Ou de afastamento, como está dizendo ali. Entendeu? Sim. Ok. Podemos... Oi? Se eu colocar as linhas de força saem das cargas positivas e chegam nas negativas, tá certo? Nossa, não falamos ainda de linhas de campo, de linha de força. Ah, então eu fiz errado. Você está muito adiantado já. Vamos falar de linha de força na sequência já, tá? Questão 2, então. Podemos? Questão 2. No vácuo, K0 igual a 9 vezes 10 na 9 Newton metro quadrado por coulomb quadrado, uma carga elétrica pontiforme, que é igual a 2 microcoulomb, encontra-se fixa. Qual a intensidade do campo elétrico no ponto P a 0,5 metros da carga Q? Tá, então eu tenho num determinado ponto uma carga pontiforme, que essa é a carga geradora. Eu quero saber qual é a intensidade do campo gerado por essa carga a 0,5 metros da carga, tá? Deixa eu compartilhar aqui a minha... o meu caderninho com a resolução, que eu acho que fica mais fácil para a gente explicar. Só que aí eu não vou ficar vendo se vocês colocarem alguma coisa no chat, tá? Opa. Deixa eu... Aqui. Dá para enxergar bem? Tá meio nublado, né? Tá meio nublado, meio embaçado. Consegue enxergar, não? Empresta aqui o celular de novo, filha. Ficou meio embaçado, né, gente? Filha? Ligeiro. Não faz assim, pessoal. Não bate. Tá, acho que agora ficou bom. Deixa eu só chegar aqui. Assinaram lista de presença, todo mundo? Deixa eu ver. Enquanto carrega lá, 48, estamos em 45 agora, já foram uns embora. Cadê as fotos? Nossa, que demora para carregar. Presta aqui, filha. Anda. Eu comecei a preparar isso, porque eu ainda... Foi. Ó. Tá, então, aqui. O
problema diz que a constante é 9 vezes 10 na 9, Newton por metro quadrado. A carga geradora, 2 microcoulomb. O micro, lembram que vale 10 na menos 6, então a carga é 2 vezes 10 na menos 6. Eu quero descobrir quanto que é o campo elétrico e a distância que eu vou usar, 0,5 metros, ok? O campo elétrico gerado por uma carga pontual é dado por essa expressão aqui. É a constante K0 vezes a carga geradora, dividido pela distância da carga até o ponto onde eu estou analisando ao quadrado, ok? Então, K0, 9 vezes 10 na 9, o Q, 2 vezes 10 na menos 6, e a distância, 0,5 ao quadrado. 9 vezes 2, 18, 10 na 9 vezes 10 na menos 6, sobra 10 na 3, certo? Lembram? A gente soma na multiplicação, 0,5 ao quadrado dá 0,25. Então, fazendo 18 dividido por 0,25 dá 72 vezes 10 na 3, ou se eu andar com a vírgula uma casa para cá, fica 7,2 vezes 10 na 4 Newton por Coulomb, ok? Então, o campo elétrico gerado por essa carga aqui vai ser de 7,2 vezes 10 na 4 Newton por Coulomb. Entendida a questão? Tem alguma dúvida? Acompanharam? Cadê vocês? Professora, você consegue voltar lá para olhar de novo A questão ou a resolução? a resolução? Tá. Uhum. 3. Pronto, a hora que deu aqui, me avise. Deixa eu tomar uma água. Ô, mãe, trocando essa por essa. Primeiro deixa eu tomar um pouquinho, que eu também tô com sede. Eu vou falar que a gente vai ficar 6 dias. Pelo menos 4 dias. Pronto, prof. Tá. Pronto? Então, tá. Deixa eu falar. Fala. Oi, mas é chata, meu Deus. Fala. Fala, diga que eu tenho mais o que fazer. Ela quer falar uma coisa, mas tá com vergonha. Então... Enquanto esses 4 dias você vai dar aula? Não. Vocês vão ficar 4 dias sem aula. Eles vão ficar bem tristes. Sem aula, eu tô falando. Então tá. Cadê aqui? Aqui. Questão 3. Uma carga elétrica pontiforme fixa determina nos pontos A e B os campos elétricos indicados pelas setas na figura ao lado. Se a intensidade do campo elétrico no ponto A é 24 newtons por coulomb, qual é a intensidade do campo elétrico no ponto C? Tá, então essa questão aqui, conseguiram fazer? Não. Não consegui, Essa não, prof. fiz a outra. Tá, então vamos analisar o que a gente tem que analisar nessa questão. Ó, o ponto A até a seta está indicando a intensidade do campo elétrico, tá? Então, cada quadradinho a gente vai chamar de uma distância x. Então, aqui no ponto a distância vai ser 2x, ok? Aqui no ponto C, comparando com o ponto A, então começa daqui, ó. Então, esse vai ser aqui que a gente vai começar a analisar a distância até o C. Então, no C vai ser 1, 2, 3, 4x, ok? No A distância é 2x,
no C, a distância é 4x, certo? Acompanharam essa parte? Então, aqui, ó, vamos ver o que a gente tem. Professora, eu não entendi. Você consegue explicar de novo a distância claro. entre os pontos? Claro. Olha aqui. A gente vai representar cada quadradinho desse daqui como x, tá? É uma distância x. Do ponto A até o final da seta tem 2x, ok? Significa que a distância desse campo aqui que ele está sofrendo, desse ponto até o final é 2x, certo? Se eu tomar como comparação esse ponto aqui, então, no ponto C, vai iniciar aqui também, tá? Então, do C, vai ter uma distância de 1, 2, 3, 4x, certo? Se eu começar nesse mesmo ponto aqui, ó, para comparar o C com o A, entendeu? Então, aqui no C vai ter 4x, é 4 vezes a distância, e aqui é 2 vezes a distância, ok? Então, vamos lá. Ele está dizendo que no ponto A, o campo vale 24 newton por coulomb. Ele quer saber quanto vale o campo no ponto C. O que a gente sabe da distância em A? Como eu expliquei ali, a distância em A é 2x e a distância em C é 4x, tá? Como é que a gente calcula campo elétrico? É a constante vezes a carga dividido pela distância ao quadrado. Isso daqui é constante, eu não preciso usar ele agora. Isso daqui eu não sei quanto que é. A única informação que a gente tem é da distância, né? Que é 2x ao quadrado, ok? Então, o campo A vai ser 2x ao quadrado, vai ficar 4x ao quadrado, certo? E aí, no ponto C, vamos fazer a mesma coisa. A constante vezes a carga vezes a distância até o ponto C ao quadrado, que a gente sabe que é 4x. Então, 4x ao quadrado vai ficar 16x ao quadrado. Se eu pegar essas duas expressões e fazer uma divisão, entendeu? Para a gente ver quanto que um campo é maior que o outro, ok? Se eu quero saber quanto que o campo A é maior que o campo C, eu posso fazer uma divisão entre as duas expressões, que aí eu sei se o campo A é 2 vezes, 4 vezes, 3 vezes, entenderam? Então, é isso que eu vou fazer. Vou pegar essa expressão do campo A e vou dividir pelo campo C. Então, o campo A é isso daqui, dividido pelo campo C, que é isso daqui. Então, como é que eu divido isso daqui? A gente multiplica em x, né? Então, vai ficar isso vezes isso, ó, e isso vezes isso, aqui embaixo. K0 tem em cima e embaixo, vai embora. Q tem também em cima e embaixo, vai embora. X ao quadrado tem em cima e embaixo também, vai embora, certo? E aí, sobra 16 por 4. Ou seja, 16 por 4 dá 4. O que isso significa? Significa que o campo A é 4 vezes maior que o campo C, ok? Então, se o campo A é 4 vezes maior que o campo C, quanto que é o campo C? Deixa eu mostrar aqui. Então, o campo A é 4 vezes o campo C. Então, o campo C vai ser o campo A dividido por 4, né? O campo A é 24, 24 por 4 dá 6. Então, a intensidade do campo elétrico no ponto C vai ser de 6 newton por coulomb, ok? Essa questão ela é um pouco complicada, né? Mas conseguiram acompanhar? Conseguiram entender? Deixa eu voltar lá naquela outra foto. Ok? Tem alguma pergunta da questão? Ai, filha. Ô, professora, eu só não entendi como você chegou no 24 lá. Ah, mas o resto é que eu entendi. O 24 o problema dá, ó. Ah, tá. Desculpa, professora. Beleza. A intensidade do campo elétrico no ponto A é 24 newton por coulomb, entendeu? Sim. Obrigado. Nada. Escreve daí o que é. Oi? Você volta na outra página, fazendo um favor, para eu conseguir copiar? Da questão ou da resolução? Da resolução. Esta? A outra. Esta? Isso, obrigada. Só esse finalzinho aqui, né?
Pronto? Querem que volte na outra lá? Se a prof conseguir voltar na outra, seria bom também. Uhum. Avisem quando terminarem daí. E presencial ia ficar. Posso pagar o 4? Posso pagar o 4? Posso pagar o 4? Vocês nem conhecem as nossas salas. Que pena. Vão conhecer agora. Prof, enquanto eu copio aqui, deixa eu fazer uma pergunta. Pergunte. Por um acaso, a gente vai estudar o dia inteiro quando voltar? Ou só de tarde ou só de manhã? Eu não sei se a prof já falou, mas se a professora falou, eu não... Provavelmente, agora no início, vai ser um período só. Ou um período lá e um período em casa, entende? Tipo... Então, de manhã, talvez de manhã aula síncrona, né? E à tarde presencial. Mas isso tudo vocês vão ser comunicados quando a gente tiver uma definição, né? Posso falar mais uma coisa? Posso? Pode. Mas provavelmente não vai ser o dia inteiro a princípio, não. Deixa eu falar agora. Fala de uma vez que tá. Minha Eu paciência. escrevo emendado. Tá bom. Uau, você escreve emendado, tá escrito teu nome já? Que legal. Eu posso escrever? Pode escrever teu nome já? Ih, ó, escreve de tudo já. Não é de canetão no meu caderno, não. Quantos anos você tem, Maria? Quantos anos você tem, o menino perguntou? 7. Nossa, já escreve emendado? Eu vou pegar alguma folha. Deixa eu ver alguma folha que eu faço. Pronto. Prof, você consegue colocar na outra página agora para copiar o finalzinho? Sim, tá. Mãe, o pai. Vai lá você. Não é o pai não ia tocar a campainha. Só um minuto, gente, enquanto vocês copiam aqui, eu já volto. Deixa eu fechar minha câmera. Tá, eu vou deixar aberto porque ela quer conversar com você. Mas eu quero mostrar. Tá, mostra, pode mostrar que está vendo. Sim, aí eu achei o Gênesis falar ali, e eu achei que era comigo, porque meu nome também é Maria Luísa. Eu devia ter falado Maria Luísa. Aí, tipo, eu fiquei, tô falando comigo? A mulher da saúde. Quem é? A mulher da saúde? Não sei quem é. Pronto? Pronto, prof. Então, tá. Mostrou o teu nome? Pera. É, Maria Luísa. Maria Luísa. Maria Luísa. Nome de pessoa com letra maiúscula. Tá, então vamos questão 4, né?
Quando eu xingo ela, você acha que é você, Maria? Você é Maria Luísa também, né? Oi. Não, é que um dos gêmeos tinha falado qual a tua idade. Eu achei que era comigo, porque meu nome também é Maria Luísa. Ah, tá. Oi, só um pouquinho, gente. Não dá desvio. Não dá? Não. Pronto, agora deu. Pronto. Que letra bonita, meu Deus. Então, tá. Questão 4. A 4, né? Cadê lá? Aqui. Considere duas cargas pontiformes Q1 e Q2 fixas. No ponto P, equidistante de Q1 e Q2, o que é equidistante? Tem a mesma distância, né? Entre Q1 e Q2. O vetor campo elétrico E tem a direção e o sentido representados na figura abaixo. Quais os sinais das cargas Q1 e Q2? Tá, então, eu tenho duas cargas pontiformes, e aí eu tenho no meio delas, equidistante, né? Então, no meio, um ponto P. E aí, nesse ponto P, o campo elétrico tem essa direção e esse sentido. Aí, ele quer saber quais os sinais das duas cargas, ok? Se a carga... Tá, dá licença agora. Se a carga Q1 fosse negativa, presta atenção, ó. Se a carga Q1 for negativa, o sentido do campo é em direção à carga. Então, a gente já pode dizer que a carga Q1 não é negativa, certo? Como o sentido do campo é para fora, então essa carga Q1 é positiva, ok? Conseguiram acompanhar? E em relação à carga Q2, como esse ponto, como esse campo está indo em direção à carga Q2, significa que a carga Q2 é negativa. Muito negativo. bom. Isso aí. Então, Q1 é positivo e Q2 é negativo. Todo mundo conseguiu entender? E colocar Q1 é maior que 0 e Q2 é menor que 0, tá certo também? Isso, exatamente isso. Uhum. Ó, Q1 maior que 0. Maria Luísa, dá licença agora. E Q2 menor que 0, né? Como a carga é positiva, esse sentido aqui é para fora. Aqui, como a carga é negativa, o sentido é para dentro. Ok? Muito bem. Pode. Ai, gente, difícil. Difícil. Vocês também têm muita distração assim? Difícil trabalhar em casa, né? Difícil se concentrar em casa. Tudo bem, questão 4, então? Podemos questão 5? Na 4, então, supondo que a gente tenha uma pergunta dessa numa prova, dá para colocar só, tipo, Q1 positivo, pois está para fora, afastamento, e Q2 negativo porque está se aproximando? Pode ser, aham. Isso aí. Mais alguma pergunta da 4? Cadê vocês? Então tá, questão 5. A figura abaixo ilustra uma carga pontual. QB igual a 36 microcoulomb fixa no ponto B sobre um eixo horizontal. Determine a carga pontual QA, que fixada em A torna nulo o campo elétrico resultante no ponto P. Tá, então, eu tenho aqui uma carga QB, que eu sei o valor dela, e eu quero saber quanto que tem que ser uma carga QA aqui, para que nesse ponto o campo elétrico seja 0, ok? Então, primeiro a gente tem que determinar, nesse ponto aqui, quanto que é o campo elétrico que o B cria, certo? E aí, para que seja nulo, o campo elétrico gerado por A tem que ser igual também, ok? Conseguiram acompanhar?
Prof, você consegue explicar de novo, por favor? Consigo. Nós temos uma carga a princípio, né? QB aqui. E aí eu quero saber que carga eu preciso colocar aqui, nesse ponto, para que nesse ponto P, o campo elétrico seja nulo, ok? Então, a primeira coisa que eu tenho que calcular, a primeira coisa que eu tenho que saber é quanto que é esse campo elétrico aqui, certo? Nesse ponto aqui. Para que eu saiba, para que a carga no ponto A anule esse campo elétrico no ponto B. P. Ok? Conseguiram acompanhar? Eu tenho uma carga aqui. Então, ela vai criar um campo elétrico aqui. Eu quero saber que carga eu tenho que colocar aqui para que anule esse campo elétrico aqui. Ok? Então, a primeira coisa que eu tenho que descobrir é quanto que é o campo elétrico gerado pelo B. E aí, eu tenho que descobrir depois que carga que consegue anular esse campo elétrico, tá? Deixa eu mostrar aqui para vocês, de repente fique mais claro. Uia. Tá nublado aqui também, deixa eu ver se aqui tá melhor. Aqui tá melhor. Não, é a 4, né? É a 5. Aqui. Dá para enxergar bem? Mais ou menos, né? Tá. Vamos lá. Eu tenho uma carga B de 36 microcoulomb. Eu tenho que saber quanto que é a carga A para que o campo no ponto P seja 0, tá? Como é que eu calculo o campo no ponto B? É a constante K0 vezes a carga B vezes a distância até B. Olhando ali na figura, a gente tem a distância do ponto P até o ponto B, que é 6 metros, tá? E é isso que eu vou calcular, é isso que eu vou usar para encontrar o campo elétrico nesse ponto, gerado por essa carga aqui, ok? Então, a constante 9 vezes 10 na 9, a carga B 36 vezes 10 na menos 6, a distância até B 6 ao quadrado, certo? Então, fazendo 9 vezes 36 dividido por 6 ao quadrado é 36, né? Então, eu vou cancelar esses dois 36, vai sobrar só 9. 10 na 9 vezes 10 na menos 6, sobra 10 na 3. Então, o campo elétrico no ponto P, gerado pela carga B, é de 9, deixa eu voltar lá, 9 vezes 10 na 3, Newton por Coulomb, para a esquerda. Por que que é para a esquerda? Porque ele está dizendo que a carga é positiva, certo? Ó, QB é 36, então é positivo. Se é positivo, então esse campo vai ser de afastamento, certo? Então, o sentido do campo aqui, gerado pela carga B, vai ser para cá, ok? Aí, eu quero saber que carga que eu tenho que colocar aqui para cancelar esse campo aqui. Então, se eu quero cancelar, a carga que eu tenho que colocar aqui tem que gerar o mesmo campo elétrico, ok? Conseguiram acompanhar? Só um pouquinho aqui, peraí. Prof, meio que já deu a hora. Jura? Tá, então, aula que vem a gente retorna lá na questão 5, tá? Tchau, gente, aproveitem as férias, não vou deixar nenhuma atividade durante as férias, então descansem, aproveitem, descansem. Se alguém deixar atividade, não façam, façam depois do retorno, tá? Aproveitem, descansem, boas férias, bom descanso, um abraço. Abraço. Tchau, prof. Tchau, Obrigada igualmente. Tchau, prof. Tchau, tchau. Ô, prof, você vai colocar essa aula gravada depois? Sim, aham. Beleza. Tchau, boa semana. Tchau, tchau, boa semana, boas férias. Tchau, professora, bom processo. Tchau, obrigado. Ó, disseram ali, tchau, filha da prof. Tchau.